Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Livro dos Espíritos. Semana passada, a gente finalizou o item 4, ou seja, o item que falava sobre as mesas girantes e as manifestações inteligentes. William, seja muito bem-vindo, gratidão pelo Heart Me. E hoje, então, a gente vai dar seguimento ao nosso estudo, indo então para o item 5, ou seja, o surgimento da psicografia. A psicografia é um tipo de mediunidade. Nós temos vários tipos de mediunidade que podem ser manifestadas e a psicografia é uma delas. Então, para quem tem o livro em mãos, lembrando que a gente está estudando esse livro aqui, essa versão aqui, do Cláudio Damasceno. Para quem tem o livro em mãos, a gente vai iniciar o nosso estudo na página 23. O William falou, eu já fui em um centro espírita aqui na minha cidade, eu juro que eu dormia durante as palestras ali, né? Então, eu frequentava um centro espírita aqui na minha cidade também. Hoje eu não frequento mais. Só que era um local, assim, quando eu ia para esse centro, quando eu entrava nesse lugar, assim, vinha uma sensação muito grande de paz. Aquele lugar era extremamente amparado pela espiritualidade, assim. E aí, quando eu assistia as palestras, eu também ficava assim com uma sensação assim de muito relaxamento, de muita paz interior. Era muito bom. Oi, Edson. Gratidão pelo follow. Gratidão. Porque é uma atmosfera diferente, né? De acolhimento, de segurança, de proteção, e a gente acaba então relaxando. Oi, Dinho, bom dia! Que hoje seja um dia de paz, amizade e bênçãos de Deus, que assim seja. Gratidão pelo follow. Vamos lá, então? Vamos para o nosso estudo? Item 5. O surgimento da psicografia, página 23. Mais tarde, o médium percebeu que para escrever, ele podia pegar o lápis diretamente com a própria mão, sem a necessidade de ter uma cesta ou de ter uma prancheta. Lembrando que nas aulas passadas a gente descobriu como que o espiritismo, né, foi criado, qual foi o primórdio ali do espiritismo que vem com as mesas girantes. Então ele já falou que no início as mesas elas davam batidas no chão e aí para cada batida as pessoas definiam uma letra ou um número e aí assim acontecia a comunicação. Então também tinha uma batida para sim e 2 batidas para não. Só que depois de um tempo essa comunicação ela foi sendo aprimorada. Ou seja, em dado momento era preso um lápis numa cesta e eles
tinham um papel e aí o lápis ia escrevendo sozinho e depois, então, o médium, o canal, ele percebe que para escrever ele também poderia pegar o lápis diretamente com a própria mão, sem ter uma necessidade da cesta ou da prancheta. Assim, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje em dia, esse é o meio mais empregado da psicografia, né? Visto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito grande e cresce todos os dias. Lembrando que na semana passada a gente aprendeu que a mediunidade, ela é uma faculdade, ou seja, uma capacidade, uma aptidão, uma habilidade que pode ser aprimorada, ou melhor, ela pode ser desenvolvida pelo exercício, pela prática, pela dedicação. Luiz, esse livro é perfeito. Eu adoro também. Gratidão. Então, com o tempo, a experiência nos mostrou muitas outras variedades da faculdade mediúnica. Constatou-se que as comunicações podiam ser transmitidas também pela fala ou pela audição, pela visão, pelo tato e até mesmo pela escrita direta dos espíritos, sem a interferência da mão do médium e nem do lápis. Obtida a comunicação, havia um ponto essencial a ser considerado: a participação do médium nas respostas, através de sua influência mecânica e moral. Graças a uma observação atenta, dois aspectos importantes tornaram possível resolver essa questão. O primeiro aspecto foi observar de modo a cesta se movia sob a influência do médium, que colocava apenas a ponta dos dedos sobre a borda da cesta, demonstrando ser impossível impor a ela, ou seja, impor à cesta qualquer direção. Essa impossibilidade torna-se mais evidente quando 2 ou 3 pessoas colocam ao mesmo tempo a ponta dos dedos nas bordas de uma mesma cesta. Para que houvesse a influência das 3 pessoas sobre o movimento da cesta, seria preciso uma concordância verdadeiramente fenomenal entre elas. Além disso, seria preciso também uma concordância de pensamentos muito grande para que pudessem se entender quanto à resposta a ser dada para a questão formulada. Então era impossível, né? Resumindo aqui o que ele falou, era impossível as pessoas direcionarem as respostas, porque elas só ficavam com o dedo em cima da cesta, uma ou mais pessoas. Um outro fato que comprova a não influência do médium sobre o que estava sendo escrito é a mudança radical de caligrafia, que mudava de acordo com o espírito que se manifestava. Como cada espírito possui uma caligrafia própria, o médium precisaria lembrar qual espírito estaria escrevendo para então mudar a sua escrita e lhe imitar a caligrafia, o que obviamente
é inviável, né? É impossível. Como é que eu vou saber qual que é a caligrafia de um espírito que eu nem conheço? Não tem como a gente adivinhar. Então, esse era mais um fato que comprovava a não influência do médium na hora da psicografia, ok? Não teria como o médium saber qual era a caligrafia daquele espírito que estaria se manifestando quando ele estava em vida. O segundo aspecto resulta da própria natureza das respostas, que quando tratam de questões científicas ou de difícil compreensão, coloca-se além do alcance intelectual do médium, que muitas vezes não tem consciência daquilo que escreve sob a influência do espírito. Com frequência, o médium não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que a pergunta pode ser feita mentalmente, né, ou seja, telepaticamente, ou num idioma que o médium não conhece. E a resposta pode ser dada por escrito ou no idioma em que a pergunta foi formulada. Então, outro aspecto que mostra a não influência do médium nas respostas dos espíritos era justamente o nível, né, o conhecimento, o entendimento do espírito que não condizia, por exemplo, com o conhecimento daquele médium. Oi, Má! Seja bem-vinda! Gratidão pela sua presença. Então, a gente vê, um dos exemplos é Chico Xavier. Chico Xavier psicografava, escrevia poemas, tinha um vocabulário, né? Os livros tinham um vocabulário rebuscado que não era da natureza de Chico. Chico não tinha naturalmente este vocabulário. Chico era uma pessoa muito simples, muito humilde, de um vocabulário simples. Só que tudo aquilo que ele escrevia demonstrava um conhecimento que era além da capacidade dele. E ele aqui no livro também menciona sobre a questão do idioma. Então também era comum um espírito, um médium fazer uma pergunta, por exemplo, num outro idioma, e o espírito que estava se manifestando através daquele médium responder nesse mesmo idioma, sem ser o idioma nativo, digamos assim, dele, do médium. Então é como se eu começasse a falar, por exemplo, sei lá, italiano aqui, sendo que eu nunca fiz aula de italiano. Mentira, fiz umas aulas no Duolingo, mas não conseguiria ter uma conversa fluida no idioma italiano. Então isso também demonstra a não influência do médium nas respostas dos espíritos. Muitas vezes, a cesta escreve espontaneamente, sem que ninguém tenha perguntado nada, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Em alguns casos, as respostas revelam muita sabedoria, profundidade e um alto senso de oportunidade. Contém pensamentos tão elevados e sublimes que só podem vir de uma inteligência superior, impregnada
da mais pura moralidade. Outras vezes, as respostas são tão levianas e vulgares que o bom senso recusa acreditar que procedam da mesma fonte. Somente a diversidade das inteligências que se manifestavam poderia explicar respostas tão diferentes. Oi, Edson! Bom dia! Então, o que ele quer dizer? Que a comunicação era feita com espíritos diversos. Era uma variedade muito grande de espíritos, que, obviamente, tinham tido seus aprendizados, as suas vivências. Afinal, cada alma aqui, né? Eu, você, cada pessoa é um universo diferente. Então é claro que as respostas elas também seriam diferentes. E ele vai dizer então que esta obra explicará de uma maneira bem clara se essas inteligências encontram-se na humanidade ou fora dela. Olha só. E serão os próprios espíritos que vão nos esclarecer. Portanto, temos aqui fenômenos evidentes e incontáveis que ocorrem fora do círculo habitual das nossas observações. Lembrando que ontem até mesmo eu postei um vídeo aqui no perfil de uma parte, assim, de um trecho que a gente estava estudando do Livro dos Espíritos. O fenômeno das mesas girantes, ocorrido ali em 1800, abriu um novo campo de observação da ciência. Porque até então a ciência, até aquela época, nunca tinha visto, presenciado um fenômeno igual ao das mesas girantes. Então, por isso que abre-se esse novo campo para a ciência. Então, portanto, temos aqui fenômenos evidentes e incontáveis que ocorrem fora do círculo habitual de nossas observações. Porém, não ocorrem de modo misterioso. Ao contrário, produzem-se à luz do dia e todos podem ver e constatar. Esses fenômenos não são privilégio de apenas um indivíduo, visto que milhares de pessoas os repetem à vontade e todos os dias. Assim, eles saem do domínio puramente físico, pois revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade. Quando ele fala que esses fenômenos, eles saem do domínio puramente físico, ele escreve com letra maiúscula, ou seja, ele sai do domínio do campo da física. Por quê? Porque esses fenômenos revelam a ação de uma inteligência, de uma vontade que estava por trás das batidas, das mesas e das comunicações que foram sendo aprimoradas. Como a gente viu, começou com batidas, né? Uma batida para sim e 2 batidas para não. E a partir disso, a comunicação foi sendo aprimorada.
Muitas teorias foram formuladas a respeito dessas manifestações. Vamos examiná-las em breve e veremos se elas explicam todos os fatos que foram produzidos. Por enquanto, vamos apenas admitir a existência de seres diferentes dos humanos. Pois que esta é a explicação dada pelas próprias inteligências que se manifestam. E vejamos então o que eles nos dizem. Então aqui a gente já está, logo no início do livro, a gente está na página 24, a gente já está, né, o livro, a obra, Allan Kardec já está admitindo a existência de seres diferentes dos humanos. Lembrando, né, dando um spoiler aqui, que na pergunta 188, aqui do Livro dos Espíritos, eles vão falar sobre a vida em Júpiter, a vida em Vênus, a vida em Marte, de seres mais evoluídos ou menos evoluídos do que nós, humanos. Terráqueos, né? Pelo menos por hora somos terráqueos. Hamilton, gratidão por compartilhar esta live. Tudo certo? Então agora a gente vai entrar no item 6. O item 5 era bem curtinho, né? O surgimento da psicografia. Agora a gente vai para o item 6, página 25. O resumo dos principais pontos da doutrina espírita. A gente não vai terminar esse item hoje, mas a gente termina na semana que vem sem problemas, tá? Vamos ver então quais são o resumo, né, dos principais pontos da doutrina. Os seres que se comunicam chamam a si mesmos de espíritos. E pelo menos alguns declaram que já viveram na Terra. Olha só. Eles constituem o mundo espiritual, assim como nós constituímos o mundo corporal, enquanto estivermos encarnados. Então, neste exato momento, nesse espaço-tempo, nós estamos encarnados. Nossa alma habita este veículo, este corpo material. Em dado momento, quando finalizar o tempo de cada um aqui neste plano físico, a alma se desprende do corpo físico, passando então para uma outra dimensão, para a quarta dimensão, ou plano espiritual. Agora estamos na 3D. Quando a gente dorme ou quando a gente desencarna, a gente passa para a 4D. Ok?
Pois bem, então esses seres que se comunicam chamam a si mesmos de espíritos. Deixa eu anotar aqui. E pelo menos alguns declaram que já viveram na Terra, ou seja, são espíritos que não vivem mais na Terra. Ou na 4D. Resumindo aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que os espíritos nos transmitiram para que possamos responder mais facilmente a certas objeções, vamos lá. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, ou seja, não existe um Deus que pune, que castiga e nem que privilegia. No entanto, existe a misericórdia, a bondade. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou mundo material, ou plano físico, plano material. E possuem um corpo físico, como a gente tem aqui, corpo físico. Os seres imateriais constituem o mundo invisível, ou mundo espiritual, ou plano invisível, plano espiritual. E possuem um corpo espiritual, ou seja, são os espíritos. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, primitivo, eterno, que já existia e que sobrevive a tudo. Deixa eu mostrar para vocês uma foto aqui. Então, aqui é uma representação de todo o nosso universo, que é finito, porque Deus está criando o tempo todo. Então, aqui é a fonte, ou Deus, ou o paraíso, ou a mente, ou o todo, ou a consciência cósmica universal. É aqui que tudo se cria. É a partir daqui que todo o universo foi criado. O que a gente está vendo aqui ao redor são o que a gente chama de super-universos. Nós temos 7 super-universos e nós estamos, o nosso sistema solar está no super-universo de Orvonton, que é o 7º super-universo. Nós estamos aqui. A Via Láctea está dentro deste super-universo. Então, por isso que ele diz que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. É primitivo, é o eterno, é o que já existia e que sobrevive a tudo.
E a gente ainda pode acrescentar que ele está em expansão, porque Deus cria o tempo inteiro. O mundo físico é apenas secundário. Ele poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. E foi o que aconteceu, inclusive, com a vida na Terra. Já se extinguiu a vida na Terra algumas vezes. Algumas vezes. Sobre essa questão, a gente aprofunda, né, sobre a vida na Terra, as raças. Nós estamos na 5ª raça, aqui na Terra, atualmente, né? Mas a gente aprofunda no livro Os Exilados da Capela. Esse livro, o estudo dele se encontra no YouTube, disponível no YouTube. Então aqui ele vai falar dos Atlantes, dos Lemurianos. É bem interessante esse livro. Então o mundo físico é apenas secundário. E poderia deixar de existir a qualquer momento, ou nunca ter existido. Os espíritos se revestem temporariamente de um envoltório material perecível, conhecido como corpo físico, cuja destruição, pela morte, pelo desencarne, lhes devolve a liberdade. Então é como se nós somos espíritos em essência. Só que no momento nós escolhemos encarnar como seres humanos no planeta Terra. Mas nós somos espíritos muitíssimo antigos. E este envoltório, primeiro a gente tem o perispírito, né? O perispírito, ele é um envoltório semimaterial, que conecta, que faz a ligação do corpo físico, que é um corpo mais denso energeticamente, do espírito, do corpo espiritual, que é mais sutil. Então, o perispírito, ele faz a conexão. Por isso que se diz que é um envoltório semimaterial. Espírito imaterial, corpo físico material e perispírito semimaterial. Ok? Então, quando ele diz, né, quando a gente morre, quando a gente desencarna, o espírito se despreende do corpo físico. O espírito e o perispírito, tá? Na 4ª dimensão, a gente vive com o perispírito. A gente ainda tem um envoltório que toma a forma. Então, o perispírito, ele toma a forma do corpo físico da pessoa enquanto ela estava encarnada. Então, por exemplo, se eu desencarnar amanhã, tá? O meu perispírito, junto com o espírito, vai se desprender do corpo físico. Então, na 4D, no plano espiritual, no mundo invisível, eu me apresentarei com essa mesma aparência, que na verdade é a forma que o perispírito toma. A gente acaba tomando normalmente, né, como via de regra, a gente toma a forma da nossa última encarnação, a forma física, né, as características da nossa última encarnação. Então, nesta encarnação, eu estou mulher, eu escolhi encarnar num corpo físico feminino. Porque a gente sabe, né, o espírito em si, ele não tem sexo. Ele escolhe
realizar encarnações num corpo masculino, num corpo feminino, para realizar aprendizados que um corpo feminino proporciona e que um corpo masculino, uma vivência masculina também proporciona. Por isso que não faz sentido, né, essa guerra dos sexos que nós estamos vendo hoje. E que nós vimos, né, sempre houve. Entre as diferentes espécies de seres que possuem um corpo físico, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que já atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies. No livro, esse livro aqui, gente, Expansão da Consciência, é um livro muito bom, porque ele conta que a nossa alma, ela começa a fazer os aprendizados na primeira dimensão, que é o reino mineral, inclusive os cristais, eles seriam a forma mais evoluída do reino mineral. Mensageiro, bom dia, seja bem-vindo. Depois, o próximo estágio da alma, obrigada, muito obrigada. Depois, o segundo estágio da alma seria na segunda dimensão, ou seja, no reino vegetal. Depois, a alma passa para o terceiro estágio, que também é na segunda dimensão, mas é o reino animal. E depois, a alma começa o seu estágio na terceira dimensão, ou seja, no reino hominal. E a partir daí, a gente vai expandindo a nossa consciência para as dimensões seguintes. Então, até onde nós temos conhecimento, nós temos atualmente 21 dimensões. E a gente está apenas na terceira dimensão. Então, a gente está, digamos, adquirindo uma consciência agora. Agora não, né? A gente está já fazendo essa transição também para a quinta dimensão, que é um estado de consciência muito mais expandido. O nosso planeta, inclusive no momento presente, está vivendo essa transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de quinta dimensão, para um planeta de regeneração, onde a consciência ela é mais expandida, onde a energia é mais elevada, a frequência vibracional, né, é mais sutil. E por fim, ele vai dizer aqui resumidamente que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo físico somente o seu envoltório. Então teve alguém que perguntou, né, qual que é a diferença entre alma e espírito. Aqui ele só está fazendo um resumo, tá? Nas aulas anteriores, vocês podem encontrar mais informações, mais aprofundamento a respeito dos termos, dos conceitos. E essas aulas estão disponíveis no YouTube. Então, quem quiser acompanhar o estudo desde o início, sinta-se super convidado. Gustavo, buenas! Bom dia! Seja bem-vindo. Então, a alma seria o espírito encarnado. Vamos que vamos, é isso aí. Lembrando que ele diz que o mundo real, né, o mundo verdadeiro, é um mundo espiritual. Então, a alma seria
quando o espírito está encarnado. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo físico somente o seu envoltório. Uma roupagem, podemos dizer também, né? Um envoltório, uma roupagem, um veículo para que o espírito consiga manifestar as lições que veio aprender ou a missão que veio empreender. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. Gostaram da nossa live de hoje? Nossa, bastante conhecimento, né? Muitas reflexões, muitos conhecimentos. Adoro, adoro. Amo, amo, amo. Então, a partir de semana que vem, a gente vai continuar o estudo. A gente parou na página 25. E temos aí, talvez na próxima semana, a gente finalize o item 6. E aí, o próximo seria a doutrina espírita e a ciência. Lembrando que a doutrina espírita ela tem como base 3 pilares: a ciência, a religião e a filosofia. Aqui, religião entende-se mais como uma parte moral. Mas a gente vai ver isso com mais profundidade ao longo das próximas semanas. Tudo bem? Estamos apenas iniciando o estudo desse livro maravilhoso. Então, quem quiser acompanhar os estudos anteriores, pode se inscrever lá no meu canal no YouTube, que todos os estudos estão disponíveis lá. Ok? Então, muito, muito obrigada a todos pela presença, pela participação, pelas curtidas, pelos compartilhamentos e também pelos presentes, pelas contribuições. Ao meio-dia. Oi, Farma! Alice, tudo bom? Gratidão pela sua presença. Sim, nós temos horário fixo. Vou te falar, tá? Quais são os horários? Porque a gente faz muitas lives por aqui, mas eu também tenho uma agenda de lives da semana. Então, todo domingo eu posto no meu feed e também nos stories do TikTok a agenda semanal de lives. Então, você pode conferir bem certinho assim o cronograma. Mas eu vou te falar aqui como que funciona. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, a gente faz o estudo de uma obra específica, que não tem a ver necessariamente com o espiritismo. Então, por exemplo, hoje eu acredito que a gente vai finalizar o estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos. Porque aqui nesse perfil eu gosto de falar sobre ufologia, sobre autoconhecimento, expansão da consciência, transição planetária. Então, os livros que eu acabo trazendo são mais ou menos nesses temas, assim. Então, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, a gente vai estudando uma obra em específico. Tanto que na segunda, a gente vai começar a trabalhar uma obra filosófica, que é a Arte de Viver, a partir do meio-dia. E a partir de segunda. Agora, quartas-feiras, das 8h30 até umas 9h30, mais ou menos, a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Porque apesar de eu não me considerar espírita, eu me considero assim, espiritualista livre. Apesar de não me considerar espírita, eu amo estudar o espiritismo. Eu amo. Faz muito sentido para mim, mas eu não me considero espírita. Então, 8h30, quarta-feira, a gente faz o Evangelho no Lar. E sextas-feiras, também das 8h30 até 9h15, 9h30, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Ok? Então, lives matutinas, quarta e sexta, das 8h30 até 9h30, mais ou menos. E de segunda a sexta, lives de alguma obra em específico, a partir do meio-dia. Show! Obrigada! E você, obviamente, é muito bem-vinda para participar dos nossos estudos, contribuir com a tua experiência, com as tuas opiniões, com o teu entendimento, né? Que isso, eu acredito que abrilhanta ainda mais o estudo que a gente faz, né? É muito mais proveitoso quando a gente faz os estudos em grupo do que sozinho. Por isso que eu decidi, né, fazer essas lives de leituras e estudos de livros, porque sozinha é meio chato, assim, eu queria compartilhar isso com as pessoas também. Beleza, gente? Gratidão infinita pela presença, pelo follow, pelo compartilhamento, pela presença, né, real aqui nessa live, pela energia aqui dessa live. Meio-dia tem mais. Aguardo todos vocês. Ontem eu tive uma experiência muito linda à noite e que eu vou querer compartilhar com vocês nessa live de hoje, ao meio-dia. Tá bom? Um grande beijo a todos, uma excelente sexta-feira e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.